Fala, fofuchas e fofuchos aí, como é que está, gente? Beleza? Tranquilinho? Estamos seguindo aí agora a nossa matéria do segundo bimestre? Vamos lá, então. Só para a gente relembrar aqui, ó. Está vendo a Idade Média. Começamos a ver a Idade Média no primeiro bimestre, a gente já viu, pegou um pedacinho da Idade Média aí. A gente viu o final do Império Romano, vimos aí o surgimento da Idade Média e eu dei as características básicas, algumas características básicas da Idade Média. Não vimos todas. Primeiro aí, a gente dividiu a Idade Média. Vimos aqui que a Idade Média começa no século V, com o início das invasões bárbaras, e vai até o século XV, quando cai o Império Romano do Oriente. Constantinopla cai. Tranquilo até aí, gente? Idade Média, falamos aqui que a Idade Média só acontece na Europa. Quem já fez o trabalho assistindo aí o filme O Físico já percebeu que a Idade Média é um acontecimento europeu, que fora da Europa você tem o Império Romano do Oriente, tem lá a Babilônia e tá rolando outras coisas fora da Europa, mas que na Europa tá rolando a Idade Média. Vimos aqui que essa Idade Média é dividida em Alta Idade Média, que é quando está acontecendo as invasões bárbaras, que vai do século V até o século X, e do século X para frente até o XV vai ser aí a Baixa Idade Média, momento em que a Idade Média está desaparecendo. As principais características da Idade Média estão ali. Falamos sobre algumas delas. Ruralização, encastelamento, falamos aqui ostracismo social, a dominação da Igreja Católica, a Igreja Católica dominando a estrutura, controlando o pensamento da época, o surgimento aí da bruxa, aquela coisa toda que a gente falou, tal. Amarramos aí basicamente no primeiro bimestre. Agora, no segundo bimestre, a gente começou a ver aqui a estrutura do surgimento dos reinos cristãos. Aí você vai ver aí os bárbaros se cristianizando, principalmente aí os francos, Clovis, tal, que casa e começa a fazer essa ligação com a Igreja Católica, começa aí a se organizar uma sociedade, aí, uns reinos, que vai desembocar, que a gente viu aqui, lá no Sacro Império Romano Germânico, o Império Carolíngio, Carlos Magno, que é descendente aí dos francos aí, e vem a tentativa de montar de novo o Império Romano dentro da Europa, que acaba fracassando com a morte de Carlos Magno. A gente deu uma olhada aí na nossa primeira aula. Mas a gente viu aí toda essa cristianização do bárbaro. Vimos o surgimento aí das universidades com o Império Carolíngio, essa mistura da língua romana, do latim com as línguas da região, surgindo aí as línguas latinas. Beleza? Dando só que esse apanhado aí. Agora a gente vai ver mais agora a estrutura econômica, como é que funcionava isso aí, e as relações sociais. Deu para perceber que eles viviam meio que em bandos, né? Que era meio complicado. A gente até falou aqui, o Clovis de todos os grupos bárbaros, os francos eram os mais organizados, que acabaram montando aí um reino. E a gente falou aqui, eles viviam numa coisa chamada comitatus, que era uma confusão ali, você não tinha uma organização muito certa de liderança, né? Era tipo um bando mesmo, tá? E esse comitatus ele vai acabar se transformando com essa cristianização e essa romanização aí também, né? A absorção de culturas romanas, porque está em contato ali com o povo romano, está em contato com a cristandade, essa absorção aí, essa mutação aí de cultura, essa mistura da cultura, essa transculturação, ela vai acabar gerando o que a gente chama de suzerania e vassalagem.
A suzerania e vassalagem era uma relação da época. Eu vou explicar suzerania e vassalagem, vou fazer o seguinte, eu vou explicar de uma maneira errada, mas depois eu explico certo. E caraca, André, como assim? Vai ficar mais fácil, eu vou usar um exemplo de hoje, mas que não está certo, para aproximar a coisa, mas depois a gente vai vendo as diferenças aí, entendendo. Pensa o seguinte, suzerania e vassalagem seria mais ou menos a relação patrão e empregado, só que você não pode colocar na prova a relação patrão e empregado, vou dar errado. Tranquilo? Vamos entender aí, para você entender o que tem de parecido aí. Vamos lá. Eu sou professor e sou empregado da dona do colégio. A dona do colégio é minha patroa. Então, ela é patroa e eu sou empregado. Só que aqui em casa tem a menina que trabalha aqui ajudando e eu sou patrão dela. E ela é minha empregada. Então, eu sou empregado da dona do colégio, mas sou patrão da menina que trabalha aqui em casa. Então, você tem aí, ó, relação. O suzerano seria o equivalente ao patrão. O vassalo é equivalente ao empregado. André, então pode botar? Não pode botar isso. Por quê, querido? Porque a relação suzerania e vassalagem é diferente da relação patrão-empregado na sua construção. Vamos lá. Patrão e empregado é uma relação moderna que tem a ver com serviços e pagamento em dinheiro. Então eu tenho a minha patroa, ela me paga e eu presto serviços a ela. E acabou. Eu tenho um contrato, eu tenho um papel ali, documentado por uma lei escrita, em que eu tenho obrigações como empregado e ela tem as obrigações dela como patroa. Ela me paga e eu presto o serviço para ela. Tranquilo até aí? Beleza. Agora a gente vai para suzerania e vassalagem. Primeiro que não tem papel nenhum. É um juramento. É um juramento que você faz. Um pacto entre os vassalos, o seu suzerano e Deus. Então, perante a Deus, você, vassalo, se compromete com o seu suzerano e o seu suzerano se compromete com você. Percebeu aí? Não tem documentação, não existe uma lei terrena, humana. É uma relação com o sobrenatural. É uma relação com Deus. Lembre-se que a gente falou aqui, ó, isso é importante. O poder real, o poder do rei, é um poder divino, e não um poder terreno. Olha aí, ó, eu venho falando com vocês, a gente vem falando César. Todo imperador era César e era Augusto. César é o general dos generais. Esse é o sentido aí do César. Ele é o general dos generais. Augustus, ele é o presente de Deus. Até dou exemplo para vocês da bandeira, salve o símbolo Augustus da paz. É como se a paz se materializasse em uma mulher e ela desse para a gente de presente a bandeira, o símbolo Augustus da paz, ou seja, é como se fosse um medalhão de proteção, né? Você tem aí, a ideia é essa. Então, lembrando isso, vamos voltar agora aí, ó. O rei, ele é um Augustus, ele é um presente divino. Até falei aqui, ó, a maioria das pessoas acreditavam que se você cortasse o braço de um nobre, sairia sangue azul. Lembra que a gente falou aqui? Então, a suzerania e vassalagem é uma relação que ela está ligada com o religioso. Segundo, que é importante a gente lembrar aí também,
Além de você então tem você vassalo tem essa obrigação de defender e garantir a sobrevivência sempre do seu suzerano. Essa é o seu juramento perante Deus, garantir a sobrevivência do seu suzerano, lutar pela vida dele acima de qualquer coisa. E em troca, Deus deu seu suzerano para você, para ele governar você o melhor possível, e passar todos os ensinamentos e as ordens que Deus quer que ele passe. Então você tem uma relação aí religiosa, tá? Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente compreender aí suzerania e vassalagem? Olha só, beleza. Então a gente entendeu aí, matamos esse pedaço aí de suzerania e vassalagem. Vamos falar agora sobre o sistema feudal. A gente viu aqui a Idade Média, a economia, a base da economia da Idade Média era agrícola. Rico era quem tinha terras. O sistema feudal trabalha assim, nessa divisão aí de terras. O nobre, o rei chamava esse nobre e dava para ele terras. Ele montava seu próprio exército, ele tinha sua própria moeda, ele fazia suas próprias leis, ele governava ali como se fosse um mini-rei. Na verdade, havia nobres que eram até mais ricos e às vezes mais poderosos que o próprio rei. Para você ter uma noção do que a gente está falando. O rei aí não era tão poderoso assim. Então ele dividia, dava as terras para esses nobres, e esses nobres, por sua vez, dividiam essas terras para que os servos trabalhassem. E havia aí uma divisão nessas terras. Vamos dar uma olhadinha? Beleza. Olha aí. Essas terras eram divididas da seguinte maneira. Eram divididas em 3 partes, que a gente chama de manso senhorial, manso servil e terras comunais. Então vamos lá. Manso senhorial era o pedaço de terra em que o servo trabalhava e plantava, e aquilo que ele plantava ali no manso senhorial era para o sustento do seu senhor. Então o manso senhorial era a parte da terra que era plantada pelo servo para poder sustentar o seu senhor. O manso servil era a terra dada ao servo para que ele plantasse para ele mesmo sobreviver. E as terras comunais, em geral, eram florestas onde nobres e servos iam tirar madeira para fazer móveis, caçar, pescar, entendeu? Toda essa parte aí era feita dentro do que a gente chama de terras comunais. Lembrando aqui que, primeiro, o servo ele tem que plantar o manso senhorial para depois plantar o manso servil. Na hora de colher, a mesma coisa. Colhe primeiro o manso senhorial para depois colher o manso servil. Tranquilo? Fomos até aí, então essa divisão deu para a gente estar entendida nela? Existiam vários serviços, várias obrigações que os servos eles tinham que ter com os seus senhores. Em geral, a gente tem 6 obrigações que o servo tinha com o seu senhor. Além de ir para uma guerra lutar em nome do senhor dele. O primeiro era a corveia. A corveia era o quê? Era um dia da semana, você servo tinha que tirar um dia da tua semana para trabalhar para o seu senhor. A sua esposa ia trabalhar no castelo, sua filha ia limpar o castelo, a sua esposa ia fazer comida, você ia trabalhar tomando conta dos cavalos, ou então numa obra de uma ponte, numa obra do moinho que tivesse que consertar. Então todos os servos tinham um dia da semana que tinham que ir para o castelo e para as terras do Senhor ali para trabalhar para eles em um dia da semana.
Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá. Segundo, a talha era o dia da semana em que você trabalhava no manso senhorial. Lembra que a gente falou? O manso senhorial é a terra em que se planta para poder garantir a sobrevivência do senhor. Então a gente chama de talha o dia da semana em que você ia trabalhar na terra do seu patrão, no manso senhorial, para garantir a sobrevivência dele. Beleza, vamos lá. Você plantou no manso senhorial, plantou no manso servil, que é o teu. Aí você colheu o trigo depois do manso servil, do manso senhorial, entregou o trigo do seu patrão para ele e foi lá no manso servil e pegou o seu trigo. Tá tranquilo? Você quer fazer farinha para poder fazer pão para você comer. Mas olha só, você não tem moinho, você não tem um forno. Então como você faz para poder usar? Quem tem um forno e quem tem um moinho é o seu senhor. Então, para poder usar o forno e o moinho do seu senhor, você tem que pagar também. É o que a gente chama de banalidade. A banalidade é quando você paga para poder usar o moinho, para usar o forno. Então, se você vai pegar o teu trigo e transformar esse teu trigo em farinha, no moinho, você vai ter que dar uma parte dessa farinha para o senhor também. Tranquilo? Foi? Beleza, mas vamos dizer que mesmo depois disso tudo, ainda sobrou farinha. Você estocou farinha e sobrou um pouco de farinha e você quer trocar essa farinha na feira por outros produtos. E pegar umas moedas de ouro, de prata, para você guardar. Beleza, se você vender isso na feira, uma parte do que você vendeu, você tem que pagar para o seu senhor, que a gente chama de censo. Então o censo era uma parte do lucro que você tinha na venda dos produtos que você fazia na feira, que você tinha que dar para o seu senhor também. Tranquilo? Vamos lá. Fora isso aí, só para lembrar aqui e para não esquecer, em geral, se plantava a terra toda, depois se colhia tudo e guardava tudo e se alimentava daquilo que você plantou pelo ano inteiro. Era uma plantação e uma colheita. Importante a gente entender isso, que a gente vai chegar agora depois nas próximas aulas na Baixa Idade Média, e a gente vai ver aqui a Revolução Agrícola e vai haver uma mudança aí nessa maneira de plantar. Então eles plantavam tudo de uma vez, todo o terreno de uma vez, depois colhiam tudo de uma vez. Era uma plantação por ano. Tranquilo até aí, gente? Beleza, vamos lá. Aí vamos dizer que você na sua casa tivesse 5 pessoas morando, você e tua esposa teve mais 2 filhos. Você vai ter que pagar por 7 cabeças na sua casa. Por ano você tinha um imposto que você pagava por cabeça, per capita. Decapitar, arrancar a cabeça. Então, captação era o imposto anual que todo servo pagava por cada pessoa, por cada cabeça da sua casa. Tranquilo até aí, gente? Olha como é que era a vida do servo aí, não era moleza não. Tranquilo? Vamos lá. E se o seu pai, que era o chefe da casa, ele morresse, que foi o cara que fez aquele juramento de suzerania e vassalagem, que foi lá, ajoelhou e que fez uma promessa, que fez um juramento perante a Deus ao seu suzerano. Se o seu pai morre, o que acontece? O filho mais velho, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir lá no Senhor e reafirmar o juramento perante ao seu suzerano pela família. E pagar por isso também. Ele pagava o imposto. É o que a gente chama aí de mão morta.
Se morreu o chefe da família, então o filho mais velho, que vai assumir agora a família, ele vai ter que ir lá fazer o juramento sagrado de suzerania e vassalagem e vai ter que pagar também por isso. Tranquilo até aí, gente? Então fechamos aqui as principais características aí. O negócio é tão feio, só para você ter uma noção do que a gente está falando, porque se você morasse, né, nas terras de um senhor, de um nobre, as terras eram dele, você morava nas terras dele. Se você fosse servo, de um nobre e se apaixonasse por uma moça que fosse serva de outro senhor, para vocês poderem casar, você tinha que pedir consentimento aos pais e, além disso, os pais, o seu pai e o pai dela, tinham que ir nos dois senhores, para os senhores conversarem, para saber para onde esse casal iria. Se esse casal ele vai casar e vai virar servo, é uma família que vai viver na terra de fulano, ou se vai viver na terra de ciclano. E tinha que ter uma autorização ali, dos suzeranos, para você ver como era complicado. Você tinha que morar na terra de alguém. Você vai casar e morar na terra de quem? Você perguntou se seu suzerano quer uma família ali, só para você entender. Tranquilo? Vamos finalizar agora esse pedaço? Vamos lá. Para a gente fechar aqui a estrutura básica piramidal, né, da Idade Média. Nós temos lá embaixo os servos e vilões, a camada mais baixa. André, já vi num livro que tinha escravo. Tinha, mas é muito pouco. Você tem ainda escravo na alta Idade Média, mas já vai desaparecer isso aí. Isso aí com o tempo vai desaparecendo. É o processo, social em que esse modelo de trabalho ele desaparece. Então, eles colocam embaixo, basicamente, servos e vilões, aí aqueles pequenos comerciantes, ferreiro, aquela coisa, aquele tipo de coisa ali, que a gente envolve tudo isso aí nos servos. Você tem embaixo aí os servos, os vilões serão aquelas pessoas que têm um pedacinho de terra, o tamanho de vilas, então se acaba puxando o saco de um grande senhor feudal. Você tem aí os servos, que são aqueles que trabalham, que plantam, que produzem alimento. Você tem a nobreza, que em geral são guerreiros, soldados, eles são cavaleiros, eles lutam. E acima da nobreza você tem o clero, a Igreja Católica, os que rezam. Inclusive tem essa frase, os que trabalham, os que guerreiam e os que rezam. Você tem aí a pirâmide da Idade Média. Tranquilo até aí, gente? Vamos agora dar uma olhadinha aqui, vamos corrigir o nosso exercício. Vamos dar uma olhada naquele exercício de fixação que a gente deixou. Vamos corrigir? Vamos lá então, fofuchos. Vamos fechar aqui a nossa aula de hoje, corrigindo aí nosso exercício de fixação. Beleza. Vamos lá, número 1. Qual das alternativas marca o nome do período que vai do século V ao século X? Falamos aqui, ó, Idade Média do século V ao XV. A primeira parte do 5 ao 10 é a parte das invasões bárbaras, é o que a gente chama de Alta Idade Média. Então aqui, ó, é a letra B, Alta Idade Média. Fomos aí? Vamos seguir? Número 2. Qual era o nome do rei dos Hunos? Aí eles falam Átila, o Huno, aquele cara que não descia do cavalo. Tranquilo aí? Não vai confundir com biólogo, não. Que tem nerdologia, não. Mas aí, ó, é o Átila, Então, número 2, letra A. Beleza. Número 3. Qual das alternativas marca uma lenda dos Hunos? Foi o que a gente falou que eles nunca desciam do cavalo, De leão, não. Deviam comer carne de porco, não.
deveriam montar a cavalo para serem invencíveis. É isso aí, ó, letra C. Havia essa lenda aí, de que um uno no cavalo, ele era indestrutível. Tu vê aquela coisa meio tendão de Aquiles, né? Vamos agora, número 4. Qual era a relação entre o Reino Uno e o Império Romano? A gente falou aqui, ó, os hunos eles se encostam ali pelo Império Romano e ficam ali, ó, fazendo chantagem com o imperador, cobrando ao imperador para não invadir. Sempre conviveram pacificamente, sem guerra, lutaram por questões religiosas. Os hunos cobravam taxas aos romanos para não atacar o império. Letra D. Então, a número 4 aí, a letra D. Até o momento em que eles vão atacar. O Átila ataca. Por que, número 5, por que Átila invadiu o Império Romano? Nós falamos aqui, ele queria o quê? Ele queria participar da nobreza romana. Então ele pediu, falou assim, ó, eu vou querer a sua irmã para casar. E o imperador não mandou. Seu reino foi atacado primeiro, queria acabar com o cristianismo, não recebeu a irmã do imperador como esposa. É isso aí, ó, letra C. Número 5, letra C. Beleza. 6. Das línguas abaixo, qual é a de formação anglo-saxônica? Aí a gente viu aqui, ó, português é latina. Acho que você consegue entender mais facilmente, porque nós temos uma língua latina. Português, francês e espanhol são línguas latinas. Anglo-saxônica é a língua inglesa. Então a 6 é a letra C. 7. Qual das alternativas marca o surgimento das línguas latinas? Surgiram na Grécia Antiga, surgiram na América, surgem com a evolução das línguas saxônicas, surgem de dialetos bárbaros com latim romano. Aqui está errado, né? Português ali é surgem, mas aí, ó, letra D, surgem de dialetos bárbaros com latim romano. Os bárbaros falavam, tinha sua língua, mas não tinham escrita, então começam a absorver aí o latim, que tem uma língua escrita, e daí surgem agora as línguas latinas. Tranquilo até aí, gente? Número 7, vamos lá. Qual o acontecimento da início à Alta Idade Média? A gente falou aqui, é quando cai o último imperador romano, aí acabou, o Império Romano, começa a Idade Média, que é o Rômulo. A queda do imperador Rômulo na segunda invasão bárbara. Tá aqui, ó, letra C. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Beleza, número 9. Qual acontecimento dá início à Baixa Idade Média? A gente falou aqui, ó, o fim das invasões bárbaras. Aqui, número 9, letra D, o fim das invasões bárbaras. 10. Quem foi o rei do primeiro reino franco? Aí a gente falou aqui, ó, Clovis, né? Clovis aí, ó, foi o primeiro rei franco, né? Primeiro aí, ó, a unir e montar um reino bárbaro. Vamos lá, 11. Por que o reino de Clovis se fragmentou? A gente falou, tem um problema entre os francos. Quando o rei morre, ele pega o reino e divide entre os filhos. Aí, ó, o reino ele se quebra. Vamos lá. A letra C. O reino foi dividido entre seus 2 filhos. 12. O que Clovis fez para ser reconhecido como cônsul pelo Império Romano do Oriente? O que ele fez de malandramente como bárbaro? Ele casa com uma romana e se converte ao cristianismo. Então, quando ele faz isso, quando ele casa com a romana e se converte ao cristianismo, lá no Império Romano do Oriente, já se começa a pensar assim, ó, pronto, os caras estão se cristianizando, então vamos dar o título para ele de cônsul. Se ele conseguir reunir tudo de novo, beleza, a gente refaz aí esse... vamos ver aqui então qual é a resposta. Casou-se com uma romana
e converteu-se ao cristianismo, letra C. De que maneira Pepino Breve conseguiu apoio da Igreja Católica? Nós falamos aqui, Pepino malandramente ele fazia o quê? Invadia territórios e uma parte desse território ele dava para a Igreja Católica para montar reinos pontífices. Então a Igreja Católica acabava abençoando ele e apoiando ele, né, no discurso católico de que ele era o escolhido. Perseguiu os muçulmanos, se converteu ao islamismo, conquistou terras para o reino papal. Aí, ó, letra C. A gente viu aí, ó. A Igreja Católica reforçava em todo o território da Europa de que ele era o escolhido para governar. Beleza? 14. Com a morte de Pepino, quem passa a governar o seu reino? Aí, letra A. Clóvis é o colorido ali, né? Clóvis, Átila, Carlos Magno e Rômulo. Lembra que a gente falou aqui, ó. Quando Pepino morre, ele tem 2 filhos. E um dos filhos é o Carlos Magno, que era o mais novo. E a gente viu aqui que o que sempre os francos fazem? Quando morrem, dividem o reino para os 2 irmãos. Dividiu o reino. Só que acontece o seguinte, o irmão mais velho, mal o pai morreu, o irmão mais velho morre também. Então o que Carlos Magno fez? Foi lá e pegou o reino do irmão que morreu. Então ele manteve unificado o reino do pai. Tranquilo? Vamos lá. De que maneira Carlos Magno expandiu o seu reino? Ele segue o modelo do pai. Fazendo guerra, invadindo, dando terras para a Igreja Católica, e com isso ganhando apoio. Ele vai seguir a mesma cartilha que o pai, através de guerras apoiadas pela Igreja Católica. Então a 15 aí, letra 16. Qual o governante foi responsável pela criação das primeiras universidades? A gente falou aqui, Carlos Magno. Ele desenvolve aí as universidades. Lembrando que essas universidades ensinavam latim, ensinavam a religião católica. Elas são feitas dentro do monastério. Ele gostava do conhecimento, ele gostava da leitura, do saber, mas esse saber todo preso à Igreja Católica, controlado pela Igreja Católica. Qual das características abaixo não marca o surgimento das primeiras universidades na Europa? Surgem no governo de Carlos Magno? Sim. Ensinavam latim, filosofia e matemática? Sim. Eram feitas em monastérios controlados pela Igreja Católica? Sim. Ensinavam astrologia e ocultismo? Errado, letra D. Aí é que está errada. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Vamos seguir então, 18. Que tipo de arquitetura surge no governo de Carlos Magno? Lembra que a gente falou aqui, ó, com o desenvolvimento da matemática e da engenharia, e aqui no final do governo de Carlos Magno já está acabando as invasões bárbaras. E Carlos Magno é poderoso. Então as igrejas perdem aquela cara de fortaleza e elas começam agora a virar grandes templos de ostentação. Aí aqui a gente falou a arte gótica, as igrejas, a engenharia deixa de ser horizontal e grossa e passa agora a ser vertical. Para você entender o sentido aí, a arte gótica ela tem a ideia do seguinte: quando você entra dentro de uma catedral gótica, ela tem 2 sentidos aí para você. Primeiro, ela é enorme, em tamanho, para você se sentir pequeno. Você se sente um ser pequeno ali dentro. E ela tem vitrais e luzes que dão aquela coisa meio mágica quando o sol bate, né? Te dá uma viagem sensorial para a época, né? Então aí, ó, que arte que vai surgir é a arte gótica. 19, aí era 20 aí, que é a numeração. Qual das alternativas mostra o governo de Carlos Magno?
Império Bizantino, Império Persa, Império Carolíngio e Sacro Império Romano Germânico. Aqui você tem as duas, né? O Império Carolíngio, Sacro Império Romano Germânico. Aqui, ó, é plural. Quais alternativas mostram o governo de Carlos Magno? Então aí, ó, pode colocar as duas. São mais de uma alternativa. Então marca aí, ó, Império Carolíngio, letra C, e letra D, Sacro Império Romano Germânico. São as duas aí, são o que significam o governo de Carlos Magno. Fechamos aí então, galera, fechamos então aí a nossa matéria, nosso vídeo. Essa semana eu vou estar colocando aí depois uma bateria de exercícios para a gente fazer. E a gente vai estar depois vendo aí ao final da Idade Média, a questão de baixa Idade Média aí para irmos para a Idade Moderna. Gente, espero que esteja tudo bem em casa com vocês, com a família de vocês. Espero realmente que vocês estejam em casa fazendo tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde lá pede, as determinações. Lembre-se que não está, a gente não está pondo em risco só a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas, e principalmente idosos que vivem, que nós amamos e que vivem com a gente, pessoas com alguma imunossupressão. E então a gente tem esse cuidado aí. Tranquilo, mas espero aí de boa que todo mundo esteja bem. Semana que vem a gente está junto de novo, beleza?